Ok, ok. Bom dia. Hoje são 11. São 11 hoje? Eu acho que são. Caminhando aqui dentro de casa e fazendo aí, sabe, reflexões e ouvindo vídeos. Estava ouvindo um vídeo do Vampeta, um vídeo depois do jogo. O jogo do Brasil foi no sábado, certo? Então esse vídeo foi feito no domingo, eu acho. Rapaz, o seguinte, aí veja, mas eu já ouvi não só esse vídeo, como outros aí, todo mundo aí sabe explicando. Casa Grande, sabe, o Neto, Juca Kfouri e outros aí, sabe, comentaristas que eu não conheço, tá certo? Porque eu não participo muito desse mundo aí, tá certo? Mas veja, sabe, o que acontece. Na minha cabeça, rapaz, sabe, só me lembra ali, sabe, no Brasil, Noruega, a altura, 1,95 m do Haaland, sabe? E naturalmente, aquilo me evoca, eu que sou um cara aí do mundo da estética, sabe? Do mundo da literatura, um cara do mundo da fantasia, sabe? Do mundo literário. Só que veio na minha cabeça, e da história grega, sabe, da história da filosofia, só me veio à cabeça, rapaz, ali, sabe, o mito de Aquiles, sabe, ali, sabe, o livro, ali, sabe, o livro de Odisseia, tá certo, a Odisseia, onde havia ali o Aquiles, sabe, que não era semideus. O Aquiles, ele era um humano, sabe, um humano que foi banhado num rio, o Rio dos Mortos, um rio que entrava nas profundidades da terra e ia bater no inferno dos gregos, certo? E esse rio, o Estiges, a mãe dele, sabe, acreditava, não sei se ele era uma sacerdotisa, era uma rainha, certo? Me parece que o pai do Aquiles era um rei, e eu só sei dizer que essa mulher, rapaz, pegou o filho dela, sabe, e queria um destino para ele diferenciado, rapaz, sabe? Um destino diferenciado parecido com o meu, rapaz. A minha mãe me pegou, sabe, não pelo calcanhar, rapaz, mas pegou pela minha orelha. Não é verdade não, sabe? Ela me pegou pelos braços, sabe, pela mão e disse, vou estudar num seminário, rapaz, sabe? Aí quando ela falou isso pro marido dela, sabe, olha, teu filho vai pro seminário. Para onde estás levando o teu filho? Estou levando ele pro seminário. Ela conseguiu uma bolsa, houve esperneio meu, certo, e ela pegou, arranjou mais outra, e o meu irmão foi comigo, sabe, e fomos os dois, na década de 60, rapaz, pro seminário, estudar para ser padre, mas na verdade eu acho que não era esse o intento dela, certo? Não era, bicho. Ela queria, na verdade, dar instrução, sabe, para esses dois filhos aí, sabe? Eu acho que era isso. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que da mesma maneira como minha mãe mexa, sabe, me pegou, uma tapajônica, rapaz, olha, filha, neta de... Como é que chamava a mãe dela? Era uma indígena, a mãe dela, rapaz, uma indígena que, para poder casar com um português, sabe, um lusitano ali naquelas terras do Tapajós, ali nos arredores de Itaituba, como é que chamava? Era o nome de uma rainha portuguesa, para a mulher de Pedro I. Aí, rapaz, o que aconteceu foi que essa indígena, para poder casar nos ritos aí da Igreja Católica, teve que trocar de nome, trocou o nome nativo dela, rapaz, pelo nome eu não sei, eu acho que foi o marido dela, sabe, o noivo que sugeriu o nome, sabe, como é que chamava? Aí, rapaz, só sei dizer que essa minha mãe me pegou pela mão, rapaz, e me jogou dentro do seminário, da mesma forma que a mãe de Aquiles, rapaz, pegou o moleque pelo calcanhar e mergulhou ele nos Estiges, sabe, um rio, rapaz, lá na Grécia, o Rio dos Mortos, eu acho, e dentro desse mundo aí de encantamentos, sabe, todos aí, sabe, de divindades e de superstições, sabe, de deuses e deusas, sabe, e de outros bichos aí das matas, sabe, dos bosques. Eu só sei dizer, rapaz, que ela mergulhou o moleque, sabe, talvez um moleque com alguns meses só, tá certo,
O moleque não entendeu nada, porque naquela época, com a idade que ele tinha, não dava para ele, não era coisa de ele entender porque que a mãe dele estava fazendo aquilo com ele, sabe? Por que ela estava fazendo aquilo com ele? Rapaz, eu só sei dizer que ela segurou pelo calcanhar, rapaz, sabe? E acreditou que ele estava então invulnerável, sabe? Nada poderia fazer mal ao corpo dele, rapaz. Mas ela se enganou, rapaz, sabe? O calcanhar dele, sabe, serviu de alvo, sabe, de alvo de um príncipe troiano, tá certo? Que deu uma flechada justa, rapaz, ali no nervo, rapaz, no nervo ali do calcanhar. Eu tive um colega, rapaz, sabe, no seminário, o Lindo Olhar. O Lindo Olhar tinha esse apelido, ó, porque ele era estrábico, sabe? Mas era um cara, assim, ativo, sabe? Quando ele olhava, os olhos iam assim, sabe, trocando na frente, sabe? Ele ia balançando, sabe? Mas era um cara, assim, muito inteligente, sabe? E se dedicava a curiosidades eletrônicas, sabe? Eu lembro disso. O Lindo Olhar, rapaz, sabe? Só que ele cruzou, rapaz, com um padre italiano recém-chegado, rapaz, no Brasil, sabe? E foi bater lá, rapaz, em Ananindeua, onde a gente estava, sabe, esse padre. Esse padre está hoje, não sei, eu acho que ele é octogenário, sabe? Não sei se já faleceu. Eu não sei se ele anda lá para as bandas de Ananindeua, sabe? Eu não sei. Não sei se ele está no Colégio do Carmo aqui em Belém, eu não sei, tá certo? Eu só sei que esse padre, rapaz, padre italiano, ele tinha gosto, sabe, por animais, sabe? Ele criava uma cobra, a Isabel, dentro de uma caixa, sabe? Uma jiboia de 1,5 m, eu acho, sabe? Ou mais. E me lembro dela pedindo, sabe, para os seminaristas, sabe, conseguirem capturar ratos, sabe, ratinhos aí, sabe, para alimentar a bicha, sabe, porra, cara. E ela vivia dentro de uma caixa, rapaz, sabe? E ela jogava ali o ratinho, rapaz, dentro da caixa, sabe, para alimentá-la, sabe, porra, cara. Mas não bastando a Isabel, rapaz, ele arranjou, rapaz, um outro bicho, um coati, rapaz, sabe? Não sei onde ele pegou esse coati, rapaz, faz lembrar a mim, sabe, que um dia eu peguei um macaco prego, rapaz, vê se pode. Um macaco prego e um cão adulto, rapaz, sabe, lá na cidade de Otávio, em Altamira. Levei o cão adulto já de um pessoal lá, uma família que eu não sei se ia embora e queria deixar o cão para trás, eu não lembro. Era um cão assim, sabe, felpudo, sabe. Um cão gigante, rapaz, um cão grande, sabe. E eu levei, rapaz, aceitei a empregada, sabe, que eu tinha, sugeriu que eu pegasse aquele cão, eu peguei, rapaz, foi o meu fim, rapaz, quando ele mata meu filho do meio, rapaz, sabe, na época, puta que pariu. E não bastando isso, eu adquiri mais outro animal, rapaz, um macaco prego escroto, sabe, um macaco prego selvagem, sabe. Essa mesma empregada, rapaz, levou, sabe, esse macaco prego para dentro da minha casa e eu deixei, que eu gosto de bicho. Quer dizer, gostava, mas hoje eu não sou muito mais afim, não. Rapaz, esse bicho, sabe, violento, quase mordeu, sabe, um dos meus filhos, essas coisas assim, tá certo? E eu tolerando essas coisas, rapaz, sabe, vê se pode uma porra dessa. Rapaz, é foda. E eu não sei por que eu peguei falar desses bichos aí, tá certo? Mas eu falava de Aquiles, tá certo? Aquiles, um grego, sabe, um personagem, como é que chama o escritor? Quem foi que escreveu a Odisseia? Aí eu só sei, rapaz, sabe, que o Aquiles, ele, sabe, ficou assim tão, sabe, ali naquele mundo de competição na Grécia, sabe? Veja que ele não era, tinha os atenienses e os espartanos, tá certo? Mas ele não era nem ateniense nem espartano, certo? Mas era um guerreiro, rapaz, sabe? E lá naquele meio ali na Grécia, sabe? Todo mundo queria ser bom de porrada, sabe? Queria desenvolver o corpo esbelto, o corpo elegante, sabe? E fazer treinamento, sabe? Com as artes de espada, de lança, de escudo e essas coisas todas, tá certo? E se tornar um lutador, sabe? Um cara bom de porrada, sabe? Aquiles, rapaz, eu tô falando. E além disso, além do desenvolvimento de um físico, sabe, aí, sabe, de moral, sabe, também se incutia o cidadão no mundo dos valores, sabe, do mundo dos valores éticos, sabe.
para que ele pudesse ter, assim, sabe, ambições. E o Aquiles, então, queria, sabe, ser um cara, além de imortal, sabe, e a partir da imortalidade ele queria, sabe, se lançar na história e ser lançado para ser lançado na história e guardado para sempre na memória, sabe, de todos os humanos, tá certo? Aquiles, tá certo? Como um sujeito valoroso, bom de porrada, imortal, sabe? E adquirir honra, sabe? A honra para ele, sabe? Sabe, bicho? Aí eu vejo aqui, quando eu penso nisso tudo que eu estou falando aqui, rapaz, sabe? Eu me lembro do Haaland, daquele viking ali, rapaz, sabe? Porra, bicho. Aí o Haaland incorpora o Boagrius, sabe? O Boagrius, um tessalônico ali que apareceu ali, sabe? No tempo de Aquiles, sabe? E me lembra também de Golias. Mas o detalhe foi o seguinte, rapaz. No filme Odisseia, sabe? Num certo momento, sabe? Quando o rei da Tessalônica desafia o rei de onde era aquele rei? O Agamenon? Não vou lembrar agora o nome do reino do Agamenon, tá certo? Aí o rei da Tessalônica desafia o Agamenon, sabe, para apresentar o campeão dele, que a porrada ali, sabe, no campo de batalha não ia, sabe, ali, sabe, fazer sangrar milhares de guerreiros ali, não. Ia haver uma disputa entre os dois campeões, o da Tessalônica e o da terra do Agamenon, rapaz, sabe? Aí, rapaz, o rei da Tessalônica chama Boagrius, sabe? E aparece lá um gigante imenso, sabe? Com uma lança poderosa, um escudo, uma espada presa à cintura, sabe? Ele com várias lanças na mão, uma na direita e várias na esquerda, duas mais, eu acho. Aí o rei da Tessalônica desafia, chama agora o teu aí. Chama agora o teu aí. O teu aí é o campeão, tá certo? Aí o Agamenon, sabe, grita Aquiles, Aquiles, pensando que o Aquiles fosse brotar ali do meio das fileiras, sabe? Só que o Aquiles, rapaz, era invocado com o Agamenon, sabe? Eles tinham uma diferença, sabe? E o Aquiles tinha ficado no acampamento, rapaz, sabe? Ele passou a noite na orgia, sabe? Com mulheres na tenda dele lá, sabe? Aquela hora que o pessoal estava já no acampamento para se matar. Ele ainda estava ali, sabe, dormindo, rapaz, sabe, todo quebrado, sabe. Aí o Agamenon manda chamar. Mas nessa, eu paro por aqui a história para dizer o seguinte, rapaz, sabe, que nesse dia do Jogo do Brasil, tá certo? O Boagrius estava lá, rapaz, sabe, mas o Aquiles não veio, tá certo? No filme Troia, o Aquiles vem, sabe, fedendo a sexo e aquela coisa toda, sabe, sem se banhar e aquela coisa toda. Com, sabe, cheiro de vinho, de bebida, sabe, aquela coisa toda. Mas, sabe, no dia do Jogo do Brasil e Noruega, rapaz, Boagrius estava lá, mas o Aquiles não veio, rapaz. O Aquiles era o nosso jogador, sabe, era o nosso campeão, sabe, queria derrubar o Boagrius, sabe. Aí é que aparece o Ancelotti, a figura do Ancelotti, rapaz, sabe. A Itália é um país cujo futebol é conhecido por, sabe, ser um futebol de retranca, sabe? Um futebol Na minha cabeça, quando fala na Itália, só me lembro da Itália, a Itália que derrubou os brasileiros em 82, sabe? Mas mesmo assim, a Itália enfrentou os brasileiros também em 94, sabe? Mas eu não me lembro dessas duas Copas, não me lembro. Mas pelo que eu sei, sabe, a Itália não é sabe, um país cujo futebol seja assim, sabe, relevante, proeminente, sabe, eu não sei, eu acho que não. Aí pegaram esse cara só porque ele foi campeão na Europa ali, rapaz, sabe, ali dentro de uma instituição de futebol, de uma empresa de futebol poderosa, cheia de recursos, onde ele pôde ter à disposição dele um plantel ali, sabe, de qualidade técnica insuperável, tá certo? E ele colocou ali, rapaz, arrumou ali um time, sabe, ganhava tudo, sabe. Se aparecia um jogador com técnica, sabe, assim, diferente, sabe, ele adquiria aquela coisa toda. Assim até eu, bicho, sabe. Aí resolve contratar esse cara, rapaz, sabe.
E ele com medo do Boagrios, sabe, no dia do jogo, agora, recente. Que dia foi o jogo do Brasil? Eu não vou lembrar o dia da semana, não. Sei que foi um sábado. O dia do mês eu não vou lembrar. Rapaz, eu só sei que com medo de Boagrios, sabe, no caso é o Haaland, sabe. O Ancelotti, rapaz, adotou uma tática, sabe, de jogar a bola, sabe, de deixar a bola com o adversário que não sabia o que fazer com ela, rapaz. Exceto dar chutão, rapaz, sabe. Como fazia ali o futebol nas antigas, sabe, ali na primeira Copa, sabe, em 1930, no século passado. Os caras chutavam a bola, sabe, pra frente, tá certo? E todo mundo corria em cima, sabe, e todo mundo saía tentando pegar a bola, sabe, e partindo na direção do gol. Era assim que era o futebol na época, sabe? E o time da Noruega joga assim, rapaz, a estrutura deles, sabe? É de pegar a bola e jogar. Ou pro ponto esquerda deles, como eles fizeram no dia do jogo do Brasil agora, da derrota do Brasil. Ou então, sabe, jogar direto mesmo na direção do Haaland, sabe, para ele fazer a disputa, sabe, e ali, sabe, com a raça dele, com a força bruta dele, sabe. Pô, bicho. E o Brasil atrás, recuado, sabe. Ainda agora eu estava assistindo um vídeo com o Vampeta, sabe, ele falando isso, todo mundo, sabe, observou que o Brasil deixou os noruegueses, sabe, com a bola. Os noruegueses nem sabiam o que fazer com a bola. Mas o que me chamou a atenção, e eu vou encerrar por aqui, sabe, aqui nesse jogo, nas análises que se faz, apenas se condena o Ancelotti, sabe, mas assim, tá certo, eu condeno, sabe, mas eu digo, eu quero enxergar, sabe, que numa partida de futebol, você tem que levar em conta o jogador, tá certo, o que maneja o tabuleiro, tá certo. Se o jogo de futebol, por exemplo, é um jogo de xadrez, ali as pedras são inertes, tá certo. E o gênio está dentro da cabeça do jogador, do gamer, certo? E no caso aí, num jogo de futebol, numa partida de futebol, esse gamer é o Ancelotti, rapaz, sabe? E ele jogou com o time recuado, rapaz, sabe? Para encaixotar o Haaland, sabe? Para não dar folga pro Haaland. Só que os caras, num certo momento, rapaz, não dá porque as pedras ficam se mexendo, os jogadores, sabe, ficam se mexendo, são 10 contra 10, é uma correria danada, e se descuidaram, rapaz, sabe, e de repente estava lá o Haaland, por 2 vezes, sabe, solto, tá certo? E saiu um gol de cabeça, sabe, e um outro de perna esquerda, sabe, assim, na moleza, sabe? Porra, bicho, foi foda. Então eu trago essa fantasia aí, digo, sabe, se a gente pensar nos gregos, tá certo? Eu digo que Boagrios não estava lá. E se a gente pensar no Velho Testamento, sabe? Eu digo que Davi não estava lá, rapaz, sabe? E aquela batalha, quem ganhou foi o Golias, tá certo? Porra, o gigante Golias, tá certo? Porra, aí é foda, olha. Eu vou chamar para esse vídeo de Boagrios, certo? Para lembrar, acho que eu já fiz um vídeo com esse nome. Boagrios Haaland, tá certo? Talvez assim, sabe? Para marcar. Para dizer, rapaz, que no campo de batalha, naquele dia, sabe, Aquiles estava dormindo, rapaz, cansado de sexo e bebida, rapaz, na noite anterior. Fico por aqui, vou dizendo que meu nome, rapaz, é Caboclo Falador, rapaz, sabe? Ernesto, rapaz, Caboclo Falador, primo de Macunaíma, tá certo? Porra, cara que gosta de tirar sarro dos outros. Isso aqui quem tira sarro dos outros, rapaz, te dá bom dia a cavalo, rapaz, bom dia.